Num caso, por exemplo, imaginando que eu não sei se isso é uma cobertura, tá? Mas o cara pagou sempre os impostos lá, achando que estava recolhendo a alíquota correta. Aí numa auditoria, o cara, pô, você não está enquadrada nessa alíquota, você devia estar enquadrado nessa aqui e viu que está devendo tanto de taxa. Isso seria uma cobertura também? É um risco? Isso seria para o tax liability, porque isso é conhecido. Então, depende. Então, vamos lá. Tá bom. Você está falando na auditoria... Pós-compra, que nem você falou, Pós-compra. trocou aí... Se na auditoria para a venda da empresa, o comprador foi lá, fez a auditoria deles, o assessor foi lá e listou isso como um problema, então já é um contingente conhecido. Está excluído, porque esse seguro, o objeto dele é o desconhecido. É tudo aquilo que quando você vendeu sua empresa, você não sabia que tinha problema. Aqueles processos que você falou que já está listado, é excluído. Está excluído. Encontrei, advogado entrou lá e falou exatamente o que você falou, né? Falou assim, ó, essa alíquota aqui pode ser que vire uma discussão e que você venha sofrer uma atuação do fisco. Desconhecido. Agora, não pegou na due diligence. Lá na frente, alguém falou assim, opa, peraí, ó, isso aqui nunca foi apontado e lá atrás tinha uma alíquota que vocês estavam pagando errado. Aí entra na cobertura. Mas tem um limitador, isso? Ou é tipo... Você negocia limites, né? Limite na pólice. Seguradora até esse valor. Que geralmente é baseado no valor da transação. Tá aí pra transação. O calculado em cima do valor da transação. Então você pega assim, uma transação muito grande, vai aí entre 10% e 30% do valor da transação. O preço dos... O limite. O limite. E aí a taxa vai em cima do limite. Entendi. E em Reps and Warrants, hoje a taxa tá entre 2% e 4%. Nossa! Para 7 anos de apólice. Para 7 anos. Isso que eu ia perguntar. Você acha caro, mas agora a gente vai contar por que o Reps and Warrants não funcionava. Porque o que você tá achando caro de 2 a 4, que é claro, quando você olha que é um período de 7 anos, é um valor viável. Ele tá comparado com as taxas agora... que ele Agora, antes, há 3 anos, quando a gente começou esse trabalho de desenvolvimento no mercado, as taxas eram de 5% a 7%, até 10%. Caraca. Um monte de exclusão. Com exclusões que faziam com que o produto fosse inviável. Então, as taxas eram altíssimas, com exclusão de tax, de litigation, de labor, que mais? Até de title, a gente viu uma exclusão uma vez. Que é Desapropriação. Desapropriação. Como se a gente... comparando a gente com outros países que têm esse problema. Porque o que acontece é que, assim, como são principalmente seguradoras lá de fora que estão olhando o risco Brasil, eles não entendem como funciona o nosso sistema judiciário. Eles não Nem a gente entende. A gente entende melhor que eles. Mas até o trabalho nos últimos 3 anos, que é o que a gente vem desenvolvendo, a Renê vem desenvolvendo, é colocar em contato as seguradoras com escritórios de advocacia para explicar, não é um bicho de 7 cabeças. Ou talvez seja um bicho de 7 cabeças, mas você consegue endereçar isso dessa forma, para que isso não seja uma exclusão absoluta da pólice. Então, foi toda uma parte de educar as seguradoras para que eles pudessem melhorar o produto e ter uma coisa que funciona. Porque... Dá uma brasileirada. Porque foi um pouco triste, né? Imagina, eu cheguei com aquela vontade de vender. Vamos vender, vamos desenvolver na América Latina. A primeira cotação que me chega com todas essas exclusões. Eu nunca esqueço, eu estava num call com um cliente, ele falou, o que eu tô comprando? Eu falei, não sei. Não quero tirar do mute. Não foi pra mim. Não foi pra mim. Tava eu e outra pessoa e ficou assim, um esperando o outro pra ver quem que desmutava antes. Porque realmente o produto, naquela época, ele era indefensável. Quem comprava geralmente era um private equity que tinha que vir investir no Brasil, e nas melhores práticas estava escrito que ele tinha que comprar o seguro. Aí ele vinha, comprava um seguro caro, com uma cobertura ruim, porque ele tinha que comprar. Entendi. Então, isso existia queimando, né? Porque até hoje, quando a gente chega para um monte de cliente, ou até escritórios de advocacia, a gente fala, não, mas o seguro, não, esse produto não funciona no Brasil. Tem esse legado. Isso não existe. Tem um estigma. Não, deixa a gente contar aqui agora. Deixa a gente contar a história. Porque olha só não é que ele não existia, né, Bru? Ele existe desde 2014, mas ele não ele existia, mas era com cobertura vazia. Não era então, comercialmente, tiveram algumas apólices aí que nesse teve meio algum tempo, problema, mas eram apólices que não... Logo que o produto foi lançado no Brasil, em 2014. Começou a ser desenvolvido em 2013 e lançou aí em maio de 2014. Pela IG, que é uma seguradora, uma das principais seguradoras aí do Brasil.
Eles fizeram a subscrição de algumas apólices e logo nas primeiras apólices que foram colocadas para a América Latina, eles tiveram grandes sinistros. Sinistros? O que também é normal, porque você tem que pensar... Eu imaginava que não teria tanto. Não, tem bastante sinistro. Tem bastante. O índice de sinistralidade de Ransomware é 20%. 20%? É um índice... É um índice... Você vai comparar com transporte... Não dá para comparar com transporte. Tá feliz da vida. Mas é um outro... Não, para o tipo de seguro que é um índice alto. É É mesmo? um índice alto, E comissão é alta? Padrão. Padrão. Não varia muito. Tá querendo vender? Tá querendo virar consultor? Vamos ver, né? Mudar de área, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde, Cara, E deixa eu te perguntar, que nem você estava comentando, né? Ainda tem o estigma do passado, quer dizer, você vai... isso principalmente pelos produtos que não estavam encaixados às necessidades. Hoje, você acha que ele tá mais... Ele tá 100%. aderente? Sim, Não, hoje as apólices daqui estão iguais às apólices dos Estados Unidos e Europa. E isso nós ouvimos do último cliente que fez a apólice com a gente. Ele tinha acabado de fazer uma apólice fora do Brasil e na hora que ele pegou a apólice, ele ligou e falou assim, nossa, eu não tô acreditando que no Brasil eu tô tendo as mesmas condições, com as mesmas exclusões e basicamente o mesmo preço e as mesmas exclusões que eu acabei de fechar uma apólice nos Estados Unidos. Então todo esse trabalho, foi um árduo trabalho, né? Foi lá batendo em porta de seguradora, porque quando a gente viu, né, que eu brinquei, eu cheguei, passamos vergonha de fazer cotação, a gente falou, não, pé no freio. Foi uma briga, inclusive, com o nosso chefe, porque a ideia de trazer a Renê era para desenvolver mercado. Aí não vai ouvir. Era para desenvolver mercado, mas ela chegou aqui, ele veio, vamos vender. Mas não dava para vender, não tinha um produto para vender, era como a Renê falou, a gente passava vergonha. A gente tem uma reputação a zelar. Exato. Claro, você vai lá pro cliente, oferece um monte de coisa, depois não consegue entregar, a gente queima a empresa, a gente queima o nosso nome e queima o seguro. Isso. E daí a gente falou não. E aí a gente se juntou e eu falei assim, olha, vamos dar um vamos passo para fazer trás. diferente, vamos dar um passo para trás, vamos falar com as seguradoras. Como eu vim de lá, eu conheci as seguradoras, né? O pessoal que faz geralmente hub de América Latina nas seguradoras é Barcelona, que é onde eu morava, e UK. Então eu já conheci o pessoal de lá, eu tinha os contatos de lá, e eu sou advogada, trabalhei em grandes escritórios de advocacia aqui no Brasil, tinha já os contatos também em todo o pessoal do escritório, e aí foi aí que, como a Bruna comentou, a gente começou a fazer esse match. E aí, fazendo esse match... lá fora, falar com a galera lá fora pra melhorar o produto aqui. Sim, sim. Dá uma olhada nisso lá aqui. Fora. Oh, meu Deus do céu, o que é isso? Eles falavam, mas eram umas coisas assim, as seguradoras falavam, não posso cobrar, não posso cobrir litigation, né? Essa de litigation foi ótima. Por que não? O Brasil é enorme, como que eu vou saber, né? Onde tem litígio. Eu falei, então, você sabia que o judiciário brasileiro é um dos mais digitalizados do mundo? Vem aqui, deixa eu te mostrar. Me fala aí. O CNPJ da empresa, a gente entra aqui, a gente tira uma certidão agora. E eles falavam, uau! Claro, porque era falta de conhecimento do Brasil. Sim. E algumas questões, por exemplo, trabalhista. Quando falavam em trabalhista, era a gente desmistificar um pouco. Essa foi a última exclusão a gente conseguiu levantar. A trabalhista não. Tributário. Tributário foi a última. Foi trabalhista, tributário. Litigation, litígio foi a primeira. Quem ia comprar uma pólice que não cobre litígio? Mas essa foi a primeira que a gente conseguiu levantar. Aí no final de 2013, porque a gente teve que explicar também. 2023. E aí foi um pouco explicar, né? Porque apesar do... A gente sabe que o judiciário, né? A questão trabalhista aqui no Brasil é complicado. É pró empregado e tudo mais. Mas assim... Tem uma franquia, né? Então, assim, quais são os problemas trabalhistas realmente, né? Boa. Que vão chegar em você. Então, assim, foi tudo explicando, conversando muito com as seguradoras. E aí, na hora do tax, a gente pediu ajuda dos universitários. Foi aí que a gente mais contou com a ajuda de escritórios de advocacia super parceiros, que ajudaram a gente bastante nessa questão. Legal. De conversar mesmo, da gente chegar, a gente batia na porta do escritório. Primeiro, a gente explicava para eles, né? Me dá aí seu especialista de tax, senta aqui comigo, eu vou te explicar o que é o seguro e agora você vai entender aí como pode ser ter uma cobertura de tax, você vai explicar para a seguradora. Então aí a gente fez todo esse trabalho aí. Foi